So I want to present Eu quero apresentar meu marido, o meu marido, Nicholas, Nicholas, who's going to share the message with you today. que vai compartilhar a mensagem com você nessa Let's noite. welcome him. Amém? Aleluia. Vamos então trocar para inglês e o Daniel vai traduzir para português. Amém? Amém. So, who is happy with Jesus here tonight? Quem está feliz aqui com Jesus nessa noite? Amém? Amém? Amém. Aleluia. So, I would like to start with one question. Então eu queria começar com uma pergunta. Who here is good at math? Quem aqui é bom com matemática? Someone? Very good, Alguém? very good. I can Muito see bem. some hands raised. Vi algumas mãos levantadas aí. Very good. So let's do a quick test. Vamos fazer um teste rápido então, quero ver. So let's start with a easy one. Vamos começar, A easy one. com uma fácil. What is 5 plus 5? Quanto é 5 mais 5? Does anyone know? Alguém sabe aí? No? And I really hope that you know. So, Eu espero que você saiba. yeah. I didn't hear anyone saying, but the answer is 10. Eu não ouvi ninguém falar, mas a resposta é 10, caso você não saiba. Did you know about this, yeah? Você sabia, né? Okay. So let's move to something a bit harder. Vamos prosseguir para algo um pouquinho mais difícil. How about 25 times 3? Que tal 25 vezes 3? Does anyone know? Alguém sabe aí? Very good, very good. 75. Well done. 75, boa. Now let's try the hardest one. A mais difícil de todas. And I will make a deal with you. E I will make a deal with you. eu vou fazer contigo. So the first one who gets the correct answer, Então, a primeira pessoa que pegar a resposta correta, I will buy a coxinha in the end of the service, okay? I will buy a coxinha in the end of the service. acho que todo mundo entendeu. Ele vai comprar uma coxinha para quem acertar. But just coxinha, the drinks is on you. Mas só uma coxinha, não é a comida toda não, só a coxinha. So what is 70 times 7? Então, quanto é que é 70 vezes 77? 70 times 7. 70 vezes 7. Falei errado. Does anyone know? Alguém sabe? That one. You got the correct answer. Very Ali, ó. good. So you got a free coxinha in the end of the service. Just remind me so I don't forget. Então ele vai receber coxinha no final, aí não esquece. Amen. So I would like to ask to put the theme here, if there is. Então eu queria que colocassem aqui o tema aqui no telão, por favor. Please. So if you use your calculator, Então se você usar a sua calculadora, you will get the answer of 490. você vai receber uma resposta aí de 490. And this is correct. E está certo. But tonight, Mas hoje, I want to show you eu quero te mostrar that in the kingdom of God, que no reino de Deus, this equation doesn't end in 490. essa equação não acaba em 490. So please open your Bible Então, se você to puder, abra a sua Bíblia Matthew em Mateus 18, 18, verse 21 and 22. do 21 e 22. Amen. Matthew 18, verse 21 and 22. Mateus 18, do 21 e 22. Okay, so I will read in English and then Daniel will read in Portuguese. Ok. It says, Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amen. Amém? So here, Peter wanted to know the limit of forgiveness. Então aqui Pedro estava querendo saber o limite do perdão. He asked, how many times? Que era quantas vezes
But Jesus gave an unexpected answer. Mas Jesus deu uma resposta inesperada. In some Bible's translation, Em algumas traduções, we'll say 77 times. ele dirá 70 vezes 7 vezes, Others will say 77 times. outras dirão 77 vezes, But the exact number mas o número exato isn't the point. não é o ponto. Because Jesus wasn't teaching mathematics. Porque Jesus não estava ensinando matemática aqui. He was revealing the Father's heart. Ele estava revelando o coração do Pai. When Jesus tells us, Quando Jesus duvida, talk to us, quando Speak to Jesus us. fala conosco to forgive as many times as necessary, para perdoarmos quantas vezes forem necessárias, He is also revealing something ele também está revelando algo aqui about God's character. sobre o caráter de Deus. Our God is merciful. Nosso Deus é misericordioso. And God will never ask you E Deus nunca vai te pedir, to live in a way that contradicts who He is. Deus nunca vai te pedir para dar algo que contradiz o seu caráter. And over the last few weeks, E nas últimas semanas, the Holy Spirit has leading me o Espírito Santo tem me guiado to speak more about God's forgiveness and God's O mercy. Espírito Santo tem me guiado a falar mais sobre o perdão de Deus e a sua graça. But whenever we talk about God's mercy, Mas sempre quando falamos sobre a graça de Deus, some people come to the wrong conclusion. algumas pessoas chegam a conclusões erradas. They think, Eles pensam, if God always forgives, se Deus sempre me perdoa, then sin must not be that important. então o pecado não deve ser tão importante assim. But it's actually the opposite. Mas na verdade é o oposto. Sin is so serious O pecado é tão sério that cost Jesus' life on the cross. que custou a vida de Cristo na cruz. However, No entanto, the cross is also the greatest proof a cruz é a grande prova that God deeply loves the sinner who truly repents. que Deus realmente ama verdadeiramente o pecador que se arrepende. And that's what I want to talk about tonight. E é isso que eu quero falar, é sobre isso que eu quero falar essa noite. Because I believe there are people here Porque eu acredito que há pessoas aqui nessa who love noite Jesus que amam a Jesus, and they want to please Jesus, que eles querem agradar a Cristo, but somewhere along the way mas em algum momento na sua trajetória, they failed. eles caíram, vocês caíram, They sinned. pecaram. And ever since then, E desde então, they have been carrying a guilt in their heart. vocês podem ter carregado uma certa culpa dentro de vocês. And tonight, E essa noite, I want to share 3 points about God's mercy. eu quero partilhar 3 pontos sobre a misericórdia de Deus. Amen? Amém? Not a mercy that ignores the sin, Não uma misericórdia que ignora o pecado, but a mercy that welcomes the repentant sinner, mas uma misericórdia que the repentant, recebe aquele que se arrepende, and also restore fellowship with God mas também restaura o relacionamento com Cristo and transform lives. e transforma vidas. And for us to understand E this, para nós, para entendermos isso, I would like to share the first point, eu quero partilhar o primeiro ponto, which is que é: sin make us hide. o pecado nos faz esconder. So, Então, we have just seen that nós acabamos de ver Jesus was revealing how much God is merciful. que Jesus estava revelando o quanto Deus é misericordioso. But now I want to answer the first question of tonight. Mas eu quero agora responder a primeira pergunta dessa noite. What does sin O que o pecado do to the human hearts? faz ao coração humano? So please open your Bible Então, abra sua Bíblia to Genesis em Gênesis, chapter 3, capítulo 3, verse 8 and verso 9. 8 e 9. Again, Genesis 3, Gênesis 3, verse 8 and 9. verso 8 e 9. It says, Diz assim: Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called the man
where are you?" Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: "Onde você está?" So this is the first time that the Bible shows us the effect of the sin. Então essa é o primeiro momento em que a Bíblia nos mostra o fato sobre o pecado. So after Adam sinned, Então depois de Adão pecar, we can see that his first reaction, nós podemos ver que a sua primeira reação it wasn't to ask for forgiveness, não foi pedir por perdão, or it wasn't to fast, ou não foi sequer jejuar, and it wasn't to run toward God. nem foi correr em direção a Deus. The Bible says that his first reaction, A Bíblia fala que a sua primeira reação it was hide. foi se esconder. And I have to admit something. E eu tenho que admitir algo aqui. Sometimes when I think about this passage, Às vezes quando eu penso, estou lendo sobre essa passagem, I think it's a bit funny eu acho até um pouco engraçado. because Adam is trying to hide, Porque Adão está tentando se esconder aqui, but he's trying to hide from God, mas ele está tentando se esconder de Deus, the God who created the garden, o Deus que criou o jardim and the God who created all the trees. e o Deus que criou todas as árvores. So let's say it's the same thing that I take this Então vamos dizer que é a mesma coisa que se eu pegar isso aqui and try to hide from you behind of this, e like tentar this. me esconder atrás desse pedestal de So you você. can see me, right? Então você não consegue me ver, certo? So if you're thinking about, it doesn't make much sense, Então, se você pensar sobre isso, não faz sentido nenhum. does it? Faz? Não. So, but if you're thinking about, Mas se você pensar, are we really that different from Adam? nós somos assim tão diferentes de Adão? Maybe you never hid yourself behind a tree Talvez você nunca tenha se escondido atrás de uma árvore or behind a support like ou me, atrás de um suporte como esse. but maybe how many times have you hidden behind the guilt, Mas talvez quantas vezes você já se escondeu atrás da culpa, behind the shame, atrás da vergonha, behind the fear? atrás do medo? And this is how sin keeps working nowadays. E é assim que o pecado continua trabalhando nos dias de hoje. Sin doesn't make us just do the wrong thing. Sorry? The sin doesn't just make us to do the wrong thing. Ok, o pecado não nos faz simplesmente fazer a coisa errada. It tries to convince us Ele tenta nos convencer that we can no longer come back to God. que a gente não pode mais voltar a Deus. And that's a lie. Isso é uma mentira. Because I believe most of the Christians Eu acredito que a maioria dos cristãos don't walk away from God overnight. não se afastam de Deus assim do dia para a noite. And I can tell you this from my own E experience. eu posso falar isso da minha própria experiência. First, they stop praying, O primeiro dia você para de orar, then they stop reading the Bible, depois mais um pouquinho você para de ler a Bíblia, then they don't worship with the same freedom anymore. você já não adora naquela mesma liberdade, Then they miss one service, daí você começa a faltar um culto and then another one. e falta outro. And then before they realize, E antes que você perceba, they are far from God. já estão afastados de Deus. And it all started E tudo começou, because after they sinned, porque depois de terem pecado, they did exactly what Adam did. fizeram exatamente do que Adão fez. They hid. Se esconderam. Maybe someone here already experienced this. Talvez alguém aqui já tenha experienciado isso. You sin and you think, Você peca e pensa: after what I have done, I don't even have the courage to pray anymore. depois do que eu fiz, eu nem tenho a coragem de pedir perdão. How can I talk to God now? Como é que eu posso falar com Deus agora? Has anyone experienced this? Alguém já passou por isso? Yeah? So you see, Então você vê que this is exactly what sin does. é exatamente isso que o pecado faz. It tries to keep us away Ele tenta nos manter afastados from the only one who can restore us. do único que pode nos restaurar. But now I want to show you the part that really catches my attention in this story. Mas agora eu quero te mostrar nessa história a parte que realmente capta a minha atenção. We can see that it wasn't Adam who took the first step. Nós podemos ver aqui que não foi Adão que tomou o primeiro passo, que deu o primeiro passo. It was God. Foi Deus.
The Bible says that God called out, A Bíblia fala que Deus o chamou para fora. Adam, where are you? Adão, onde você está? And this question is very interesting E essa pergunta é muito interessante, because God knew exactly where Adam was. porque Deus sabia exatamente onde Adão estava. So why did he ask? Então por que ele perguntou? Because God wasn't looking for Adam's location. Porque Deus não estava procurando pela localização de Adão. He was calling Adam to come out of hiding. Ele estava querendo que Adão saísse daquele lugar de esconderijo. Amen. Amém? And it is as if God was saying, É? like if it was God like saying, Era como se something Deus like, estivesse dizendo: Adam, Adão, I know what you did. eu sei o que você fez, I know where you are. eu sei onde você está, But don't stay hidden. mas não permaneça escondido. Come and talk to me. Vem e fala comigo. Just by this simple question, Só com uma pergunta simples. we can see how amazing and merciful our God Com essa is. pergunta simples de Deus, nós podemos ver quão gracioso e misericórdia Deus é. But this doesn't mean that God ignored Adam's sin. Mas isso não significa que Deus ignorou o pecado de Adão. There were consequences. Há consequências. Sin is still an offense to the holiness of God. O pecado ainda é uma ofensa à santidade de Deus. The Bible never treated sin as something small. A Bíblia nunca trata o pecado como algo Small. pequeno, But also show us that God mas também nos mostra, doesn't abandon those who truly repent. ok, Deus não abandona aqueles que realmente se arrependem. He calls, Ele chama, he seeks, ele search. procura, He invites. convida. And I believe that God is still doing the same this night. Eu acredito que Deus está fazendo a mesma coisa aqui nessa noite. He's asking the same question Ele today. está perguntando a mesma coisa. Not because he doesn't know where you are, Não porque Deus não saiba onde você está, but because he wants to hear your mas response. porque Ele quer ouvir a sua resposta. Where are you? Onde você está? Maybe you have been hiding behind the guilt, Talvez você tenha se escondido atrás da culpa, the shame, da vergonha, behind the fear. atrás do medo. But God is talking to you tonight. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Stop running. Para de correr, para de Come fugir close to me. e vem para mais perto de mim. Amen. Amém? Because there is a huge difference Porque há uma grande diferença. between living in repentance Há uma grande diferença entre sair em arrependimento and living hiding. e sair e se esconder. Amen. Amém? So that brings us to the second point, Então isso nos leva ao nosso segundo tópico, which is que é mercy restores. misericórdia restaura. And since this is an English service, E uma vez que isso aqui é um culto em inglês, can you repeat after me? pode repetir depois do Nicolas? Mercy restores. Very good, very good. Well Muito done. bem, muito bem. Well done. So in the first point, Então, no primeiro ponto, we saw that sin makes us hide. nós vimos que o pecado nos faz esconder. But now another question comes up. Mas agora outra pergunta surge. What happens O que acontece? when someone decides to come out of hiding? O que acontece quando alguém decide sair desse local de esconderijo? How does God respond? Como é que Deus responde? So I want to invite you to open your Bible Então eu quero te convidar mais uma vez a abrir a sua to Bíblia 1 John em 1 João, 1 John chapter 1 verse 9. 1 João 9, Chapter 1 verse 9. 1 João 1, verso 9. So it says, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. So John is not writing this verse to people who never sinned. Então o João não está escrevendo esse verso para pessoas que nunca pecaram. He's writing to the church, Ele está escrevendo para a igreja, to people who love God. para pessoas que amavam a Deus. And he says, E ele diz: if you confess, se if você we confess. confessar, And notice that John doesn't say,
E repara que João não está dizendo, if we hide, se você se esconder, se Or nós if you nos pre- escondermos, or if we pretend that everything's fine, ou se você fingir que está tudo ok, or if we make excuse. ou se você criar alguma desculpa. No, he says, Não, na verdade ele diz, if we confess. se nós confessarmos. To confess is to come before God E confessar é ir diante de and Deus say, e dizer, Lord, I was wrong. Senhor, eu estava errado. I am not going to justify my sin. Eu não vou me justificar o meu pecado. I'm not going to blame someone Eu não vou else. culpar outra pessoa. I sin against you. Eu pequei contra ti. And look at the God's promise. E olhe para as promessas de He's Deus. faithful and just to forgive Ele é fiel e justo para perdoar and to purify us from all their e nos unrighteousness. purificar de toda injustiça. That is the God's mercy. Essa é a misericórdia de Deus. Amen? Amém? But I want to make something very clear. Mas eu quero deixar algo bem claro aqui. This passage doesn't mean that God doesn't take sin seriously. Essa passagem também não significa que Deus não leva o pecado Sim. de forma não muito séria. Yeah. Sin cost Jesus blood. O pecado custou o sangue de Cristo. So the grace was not cheap. Então a graça não foi barata. There was a cross. Teve uma cruz, There was a price. houve um preço, But because Christ paid that price, mas por causa Cristo pagou esse preço. today there is forgiveness for everyone who truly repents. Por causa disso, hoje há perdão para todo aquele que se arrepende. And at the beginning of this E message, no início dessa mensagem, we read about Peter asking Jesus, nós lemos sobre Pedro perguntando para Cristo: Lord, how many times should I forgive? Senhor, quantas vezes devemos perdoar ou quantas vezes eu devo perdoar? And not after long that, E não muito tempo depois, Peter was the one who failed. Pedro foi encontrado, Was the one who failed. foi aquele que falhou logo em seguida. He denied Jesus 3 times. Ele negou a Cristo 3 vezes, Even after saying, mesmo depois de dizer: even if everyone abandon you, mesmo se todos te abandonarem, I will never abandon you. eu nunca te abandonarei. But just a few hours later, Mas poucas horas depois, he did exactly what he said that he would never do. ele fez exatamente aquilo que ele disse que ele nunca faria. Have you experienced something like this? Alguém já passou por isso, talvez, não precisa se expor. Have you ever prayed, Você alguma vez já orou? Lord, never again? Senhor, nunca mais eu faço. And then you find yourself E depois você se encontra falling into the same sin once caindo no more. mesmo pecado. Peter knew exactly what that was. Pedro sabia exatamente o que era aquilo. And the Bible says that when the rooster crowed, E a Bíblia fala que quando um galo cantou, Peter went outside Pedro saiu para fora and wept bitterly. e chorou amargamente. He was broken. Ele estava quebrado. He recognized his sin. Ele reconheceu o seu pecado. But Jesus didn't give up of him. Mas Jesus não desistiu de Pedro. After resurrection, Depois da ressurreição, he went looking after him, ele foi procurar, not to shame him, não, ele foi atrás de Pedro não para envergonhá-lo, not to tell what he did wrong, não para apontar aquilo que ele fez de errado, yeah, not remind him of his failures, não para lembrar ele dos seus fracassos, but to restore him. mas para restaurá-lo. Peter denied Jesus, Pedro negou Jesus, but mercy restored him. mas a misericórdia o restaurou. Amen? Amém? That doesn't mean that Peter's sin wasn't serious. Isso não significa que Peter's sin wasn't serious. que o pecado de Pedro não foi tão sério assim. Because it was. Porque foi. But the grace was bigger than his sin. Mas a graça foi Bigger than his sin. maior do que aquele pecado. Maybe someone here is thinking, Talvez aqui alguém possa estar pensando: I have failed again. eu falhei de novo. And the enemy is trying to convince you E o inimigo está tentando te convencer that your failure defines who you are. que o seu pecado, o seu fracasso define quem você é. But God says Mas Deus diz that repentance que arrependimento, open door for the restoration. que o arrependimento abre a porta para a restauração. So the real question isn't, Então, have you failed? A pergunta real aqui é, Have you failed? Isn't have you failed? a pergunta que não é real aqui é: você tem falhado?
The question is, A pergunta é: are you willing to come back? você está disposto a dar um passo atrás? Because God never rejects Porque Deus nunca rejeita a truly repentant heart. um coração que verdadeiramente se arrepende. In Psalms 51:17, Em Salmo 51:17, we'll say, Davi diz: "You will never reject a broken and repentant heart, O God." você nunca desprezará um coração quebrantado e contrito, ó Deus. So sin makes us hide, Então o pecado nos faz esconder, but the mercy of God calls us back to His presence. mas a graça de Deus nos leva de volta para a graça de Deus. Amen. Amém? And not for us to remain the same, E não para que nós permaneçamos no pecado, but for us to be restored, mas para que nós sejamos restaurados. because that is our Father's heart. Porque essa é Our o Father's coração heart. do nosso Pai. But God's mercy Mas a misericórdia de Deus doesn't end when He forgives us. não acaba quando Ele nos perdoa. It begins a work inside of us. Começa um trabalho, uma obra dentro de nós. And that's what I want to see in the last point. E é isso que eu quero que você veja comigo no último ponto. Grace transforms. A graça transforma. So let's practice a bit more. Então vamos praticar um pouquinho mais. Grace transforms. Very good. Muito Very bem. good. Well done. So far we have seen that Então até agora nós temos visto sin makes us hide. que o pecado nos faz esconder. Then we saw that God responds E nós vemos também que Deus responde to repentance with mercy. a arrependimento com a graça, com misericórdia. But I want to answer the last question of tonight. Mas eu quero responder agora junto contigo a última pergunta dessa noite. What does God expect from someone who has been forgiven? O que Deus espera de alguém que foi perdoado? So I want to invite you to read with me Então abre comigo John 8, John chapter 8, em Verse- João capítulo 8, verse 10 and 11. verso 10 e 11. Okay. So it says, Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. I want to invite the worship team to Eu queria come. chamar o pessoal do louvor, por favor. So in this passage, Então, nessa passagem, we see a woman who has been brought to Jesus. nós vimos aqui uma mulher que foi trazida para Jesus. She wasn't brought to be helped. Ela foi trazida para ser ajudada. She wasn't. Não foi trazida para ser ajudada. She was brought to be condemned. Ela foi trazida para ser condenada. The religious leaders, Os líderes religiosos, they already had the stones in their eles hands. já tinham as pedras nas mãos. To them, she was nothing more than a sinner. Para eles, ela não era nada mais do que uma pecadora. But Jesus saw a person. Mas Jesus viu uma pessoa. And after everyone had left, E depois de todo mundo sair e abandonar aquele local, Jesus said to her, Jesus disse a ela: "Neither do I condemn you." Eu também não te condeno. But Jesus didn't stop there. Mas Jesus não parou aí. He continued, Ele continuou: "Go now and sin no more." Vá e não peques mais. Because the gospel always has these two truths working together. Porque o evangelho sempre tem essas duas verdades: Forgiveness and transformation, perdão e transformação, mercy and holiness, misericórdia e santidade, and grace and a new life. graça e nova vida. Amen? Amém? So Jesus forgave that woman, Então Jesus perdoou aquela mulher, but he also called her to live a new life, mas ele também a chamou to live a new life. para viver uma nova vida. So that's what grace does. Então é isso que a graça faz. Grace doesn't just clean your past. A graça não simplesmente limpa o seu passado, It changes your future. ela muda o seu futuro.
And when God forgives E us, quando Deus nos perdoa, He isn't saying, Ele não está dizendo, go back and live in the same way you have always been vá living. e viva a mesma vida que você tem vivido até agora. He's saying, Ele está dizendo, now you walk with me agora você anda comigo. and let me change the way you live. Então deixe-me mudar a forma como você vive. Amen? Amém? And it's very important for us to understand this. É muito importante para nós entendermos isso. We don't obey God Nós não obedecemos a Deus to earn His love. para merecer o seu amor. We love God and we obey God Nós amamos a Deus e obedecemos a Deus because we have been already loved. porque nós já fomos amados. We already received this love. We already received this Nós love. já recebemos o seu amor. And we don't seek for holiness, E nós não buscamos a santidade to buy God's forgiveness. para comprar o perdão de Deus. We seek holiness Nós perseguimos a santidade because we have already been forgiven. porque nós já fomos perdoados. Amen? Amém? Can you see the difference? Você consegue ver a diferença? Grace is not a license to sin. Graça não é um cartão para você pegar. Grace is an invitation A graça é um convite to fight against the sin. para lutar contra o pecado. Maybe tomorrow Talvez amanhã you still face temptation. você ainda vai enfrentar tentações. Or to be honest, even after the service, Ou para ser sincero, daqui a pouco, after the service. depois do culto. But Mas and maybe also the fights won't disappear overnight. sorry. Maybe the fights, Talvez as lutas não vão desaparecer do dia para a noite. but you are not fighting this alone. Mas você não está lutando sozinho. Because the same God Porque o mesmo Deus who forgives you que perdoa is the same God that strengthens you, é o mesmo Deus que strengthens te you. fortalece. Is the same God who transforms É you, o mesmo Deus que te transforma. and the same God who finished the work that He started in you. E é o mesmo Deus que termina a obra que começou na sua vida. Amen? Amém? So never think that grace is an invitation to become spiritually careless. So never think that. Então tudo que, Never think nunca pense que, grace is an invitation nunca pense que a graça é um convite to live spiritually careless. para viver uma vida sem espiritualidade. Grace is an invitation A graça é um convite to walk closer to God. para caminhar junto com Cristo. And the closer we walk with Christ, E o mais perto que você está de Jesus, the more we become like Him. mais parecido você se torna com Ele. And that is the God's desire E esse é o desejo de Deus for everyone here. para cada um aqui nessa noite. Amen. Amém? So at the beginning of the service, Então no início deste culto, the message, no início dessa mensagem, I asked you a question. eu fiz uma pergunta. What is 70 times 7? Quanto que é 70 vezes 7? And maybe you already knew the answer, E talvez você já soubesse a resposta. but Mas we saw that Jesus wasn't teaching mathematics. nós vimos já que Jesus não estava ensinando sobre matemática. So in the kingdom of God, Então no reino de Deus, 70 times 7 70 vezes 7 was never about number. nunca foi sobre um número, sobre um valor. It has always been Mas about sempre foi a God whose mercy never runs out. sobre um Deus que é misericordioso e quer transbordar do seu amor. And for those who comes to Him E é para aqueles que vão até Ele with a sincere and repentant heart. com um coração sincero e arrependido. But today, Mas hoje, maybe talvez, you have been hiding behind você something in your heart. possa estar se escondendo atrás de algo. And if that's you, E se você for essa pessoa, don't leave this place like Adam, não faça como Adão, hiding se from God. escondeu de Deus. Leave this place like Peter, Saia desse lugar, assim como Pedro, restored, restaurado, and loved, amado, transformed. transformado, Because there is grace in this place. porque há graça nesse lugar. There is mercy in God. Há misericórdia em Deus. There is forgiveness. Há perdão. Amen. Amém?
I want to invite you to stand up. Eu quero te convidar a colocar sobre os seus pés. So, I want to invite you to close your eyes. Quero te convidar a fechar os teus olhos. And I want to invite you to feel free, actually. Sinta-se à vontade, fique à vontade agora. Because here we have freedom. Porque aqui nós temos liberdade neste In lugar. our Father's house, we have freedom. Na casa do nosso Pai há liberdade. So I want to invite you to open your heart to Him. Então abra o seu coração nesta hora a Ele. If you want to stand, Se você quiser ficar de pé, or if you want to be on your ou knees, ficar de joelhos, or if you want to sit, ou se você quiser ficar sentado, feel free. fique à vontade. But open your heart to God this night. Abra o seu coração nesta hora a Deus. Amen. Amém? So I want to invite you to pray. Então eu quero te convidar a orar. Heavenly Father, we thank you. Pai Celestial, nós te agradecemos. We thank you, Lord, for your mercy. Nós te agradecemos pela sua misericórdia. We thank you, Lord, because in you there is forgiveness. Nós sabemos, Senhor, que em Ti há perdão, There is grace, Lord. há graça. Even though we didn't deserve, Mesmo que nós não mereçamos, we paid the price for us. nós agradecemos You paid the price. porque você pagou o preço. And because you paid the price, we can be restored today. E por causa que você pagou o preço, nós podemos ser restaurados hoje. We can be clean for our Nós sins. podemos ser limpos dos nossos pecados. Oh Lord, I want to say, Deus, eu quero dizer we nesta want to hora, say, Lord, that we are so sorry nós queremos te pedir perdão, Jesus, for everything that we did por tudo que nós fizemos that didn't please you, Lord. que não agradou o seu coração. In the name of Jesus, Lord, I ask you No nome de Jesus, nós te pedimos nesta hora that you come to each heart this night, que o Senhor Lord. encontre cada coração aqui nesse lugar. Oh Lord, transform their lives. Ah, Senhor, transforma as suas In vidas the nesta name hora. of Jesus, Lord, if they feel that they need your forgiveness, No nome de Jesus, se eles sentem que precisam encontrar esse perdão, broken then hearts now, Lord. corações quebrados, Oh Lord, that they come out of hiding, Lord. que eles possam sair desse lugar de esconderijo. We want to answer. Here I am to your Nós- question. Nós queremos responder à tua pergunta, Cristo. Here I am, Lord. Aqui estou, Senhor, estou aqui, Jesus. I want to come out of Eu hiding. quero sair do meu lugar de esconderijo In the name of Jesus, Lord, e no nome de Jesus, transform my life. transforma a minha vida. Oh Lord, help me to not fall in the same temptation once more. Ajuda-me, Senhor, a não cair nas mesmas tentações que tenho caído. Oh Lord, we believe in a God that can strengthen us. Nós acreditamos que o teu Espírito pode nos fortalecer. Hallelujah. Aleluia. So I want to give you time so you can talk to God Então quero te dar um tempinho para você falar com Deus nesta hora. while the worship play. Enquanto adoramos, If you want to pray, if you want to come to the front, so you open your heart to the leaders, any of the leaders here. fique à vontade se você quiser orar. Se você quiser vir aqui à frente, os líderes estão aqui para orar por There are você. leaders who can pray for you. Os líderes poderão orar por você. Feel free to be on your knees if you want. Fique à vontade se quiser ficar de pé ou de joelho. But I want to invite you to open your heart to Him. Mas abra o seu coração nessa hora. Amen. Amém? In the Father.
sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Quem deslibertar, livre será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. So keep your eyes closed. Permaneça com seus olhos fechados. And I couldn't finish this service E eu não poderia finalizar esse culto without giving you two opportunities. sem dar aqui duas oportunidades. So the first invitation, Então, o primeiro convite it is for those é para aqueles that never felt this love of God. que nunca sentiram o amor de Deus. For those who never accepted Christ Para aqueles que nunca aceitaram a Cristo as Savior and Lord. como Senhor e Salvador das suas vidas. So if you are one of these persons Então, se você é essa pessoa that wants to know His grace, que precisa conhecer a sua graça, wants to know His mercy, que quer conhecer a sua wants misericórdia, to know His love, que quer conhecer esse amor, so I want to invite you, if you want to accept Jesus quero te convidar, se você quiser aceitar a Cristo as your Lord and Savior, como to seu raise one Senhor of your e hands. Salvador, levante a sua mão assim bem alto. The whole church is with the eyes closed. Permaneça todos com os olhos fechados. And the second invitation E o segundo convite que eu quero fazer is for those who already experienced the love of é God, para aqueles que já experimentaram do amor de but at Deus, some point they drift away from His path. mas em algum momento se afastaram do trilho, se afastaram da jornada, God is asking you tonight, e Deus está pedindo nessa hora: where are you? onde você está? God knows exactly where you are. Ele está te perguntando onde você está. He just wants to see your response. Ele só quer ver a sua resposta. So if you want to reconcile with God, Então, se você quiser reconciliar com Cristo, raise one of your hands. levante so também I as can suas mãos, see. permaneça com as mãos levantadas. So if you want to accept Christ, Se você quiser aceitar a Cristo, or if you want to come back to His path, ou reconciliar e voltar a Ele nessa hora, so I want to ask you to raise your hand. permaneça com a sua mão levantada. And for those who is raising their hands, E para aqueles que levantaram as mãos, I want to invite you to come here in the eu quero front. te convidar, um último convite, na verdade. Vem aqui até a frente. The church wants to pray for you. Nós queremos orar por você. Amen. Amém? So someone, Alguém? so you can stay here. Pode vir aqui na frente. So God is calling you. Where are you? Jesus está te chamando. Onde você está? Amen. So I can say that's the best decision of your life. Então posso dizer que é a melhor decisão da sua vida. And I want to invite you to do a pray with me Eu quero te convidar a orar comigo. after me. Depois de Amen. mim. So, Lord Jesus, Senhor Jesus, I heard your message. ouvi a sua mensagem. Let's the whole church pray, Peço a tua igreja toda pray que ore together. comigo depois de mim. Lord Jesus, Senhor Jesus, I heard your message ouvi a tua mensagem tonight, nessa noite and your message changed my life. e a tua mensagem mudou meu coração. Lord Jesus, Senhor Jesus,
I want to accept you as my Lord and Savior. Eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador. Lord Jesus, Senhor Jesus, I want to ask you for forgiveness eu quero te pedir perdão for all my sins. por todos os meus pecados. And Lord E Jesus, Senhor Jesus, I want to ask you eu quero te pedir to write my name que escreva o meu nome in the book of life no livro da vida, so I can live the eternity with you. para que eu possa viver a eternidade contigo. Amen. Amém? Amen. So the Bible says Então a Bíblia fala, when you do this prayer, quando você faz essa oração, there is a party in heaven. há uma festa no céu. And we are also preparing a E party nós here. fazemos uma festa aqui também. Amen. So I'm gonna count for 1, 2, 3, Então eu vou contar até 3, and in 3, e no 3, but only 3 you go and look to the church. vou But contar only até 3. 3, no 3 você olha para trás. Only 3, okay? Combinado? So let's count together. Vamos contar juntos? 1, 2, 3. Sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Hallelujah. Aleluia. So who are blessed here? Quantos foram abençoados nessa noite? Amen. Amém? So let's pray to finish the service. Vamos orar para finalizar. Amen. Heavenly Father, Pai Celestial, we thank you for this night. nós te agradecemos por essa noite. We thank you for this service. Te agradecemos por este culto. We thank you for worship. Te agradecemos pela adoração, For the message. pela mensagem. We thank you for your presence here, Lord. Agradecemos principalmente pela tua Oh Lord, presença. I want to ask you Queremos te pedir, Senhor, to bring your children back in peace to their para que home. leve os seus filhos em paz para casa It give them a good night of rest. e possa dar a cada um uma boa noite de descanso. In the name of Jesus, we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. E o culto continua aqui no Lagoinha Coffee, amém?